Fala aí, jovens investidores. Então, para quem investe em fundo imobiliário e para quem ama fundo imobiliário, tem uma grande dificuldade. Você sabe qual que é essa grande dificuldade? Com certeza. Porque assim, os fundos imobiliários, eles distribuem os lucros deles mensalmente. Eles não são obrigados a distribuir mensalmente. Eles são obrigados a distribuir trimestralmente e no mínimo 95% do lucro deles. Então, o que acontece? Para quem investe em fundo imobiliário, ou para quem tanto que é iniciante, quem está já mais avançado, existe uma grande dificuldade em saber quanto que você vai receber todo mês. E o porquê? Porque os fundos eles distribuem o lucro dele. Então não é sempre que um fundo vai distribuir 50 centavos esse mês, 50 no outro, 50 no outro. Geralmente, ele tende a manter um número próximo, mas ele não é obrigado a distribuir esse número próximo, porque esse número que é distribuído vem do valor do lucro dele. Então, o que acontece? Tem mês que distribui 70, tem mês que distribui 50, então ele não é obrigado a distribuir um valor fixo, porque vem do lucro. Se o lucro é maior, o dividendo vai ser maior. Se o lucro é menor, o dividendo vai ser menor. É lógico. Só que o que acontece? Existe um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele mostra quando que você vai receber. Porque assim, o fundo imobiliário, ele sempre anuncia quando vai pagar um pouco antes de fazer o pagamento. Então, o que acontece? Então, por exemplo, hoje é dia 7, dia 4. Então, ele vai anunciar que vai pagar no dia 15. Então, ele faz o anúncio alguma semana antes de quanto que será realizado esse pagamento. Só que quando você tem muito fundo imobiliário, então, por exemplo, se você tem MXRF, tem HGLG, tem VISC, tem XPML, o que acontece? Quando você tem muito fundo imobiliário, você teria que abrir os relatórios de distribuição de proventos. E, cara, dá um puta trabalho fazer isso daí, né? Vamos ser sinceros aqui entre a gente. Então, o que acontece? Existe um aplicativo que você consegue fazer todo essa junção de informação. Então, ele chama Renda FII. Aqui, ó, vamos abrir ele aqui, esse carinha aqui. É um aplicativo muito bacana, muito leve e muito simples de ser utilizado. Qual que é o grande problema dele, na minha visão? Que ele não consegue fazer a importação do SEI. O SEI é o canal eletrônico do investidor. Então, por exemplo, você não consegue importar quantos fundos imobiliários, você precisa adicionar manualmente. Talvez no futuro eles façam uma atualização no aplicativo que daí eles consigam fazer essa importação, mas hoje não tem. Então o que acontece? Você vai abrir o aplicativo aqui, ó, carteira em vazia, e o quanto que eu vou receber em julho. Até agora é zero, porque eu não adicionei nenhum fundo imobiliário na minha carteira. Então vamos clicar em adicionar. Bem simples e bem intuitivo isso daqui, ó, é coisa rápida e fácil. A não ser que você tenha 300 fundo imobiliário, aí você precisa adicionar os 300. E toda vez que você fazer a compra de algum ou venda de algum, você precisa atualizar aqui no aplicativo. Então a gente vai vir aqui, vamos colocar o HGLG. Quantas cotas que a gente tem? A gente tem 10 cotas. Então coloca confirmar e bala. Tá vendo isso daqui, olha? Ele já coloca quando que eu vou receber esse provento. Então vai ser daqui 11 dias e quanto que vai ser o valor de cada cota que ela vai estar me pagando. Vai estar me pagando 2,20. Primeiro ponto aí que a gente tem que se atentar. O HGLG ele paga esse valor? Não paga esse valor de 2,20. O que acontece? Os fundos eles distribuem o lucro trimestralmente. Eles são obrigados a distribuir o lucro no trimestre. Então, 95% do lucro dele, eles têm que distribuir. Só que o que acontece? Esses 5% eles acabam acumulando em caixa para fazer alguma aquisição ou alguma reforma, algum contratempo que precise. Só que o que acontece? Se o fundo não precisar gastar esse dinheiro, no semestre ele acaba distribuindo isso daí no semestral, o acúmulo do lucro deles. Então, o que acontece? O HGLG ele vai estar distribuindo um valor maior nesse mês por conta disso. Então, é normal os fundos no semestre pagar um acúmulo. Então, HGLG top. Quem tem HGLG está muito feliz. E o que acontece? A gente quer pagar mais, que a gente tem mais fundo imobiliário, a gente vai receber mais ainda. A gente vai colocar em carteira, adicionar FIIs, e a gente vai adicionar o nosso hectarezão. Cadê o nosso hectare? HCTR11, número de cota 15 cotas. E proventos, atualizou. Aqui, ó, tá aparecendo não informado.
Porque o que acontece? O fundo ele tem que o fundo ele tem que informar quanto que ele vai estar pagando aos cotistas. Então o que acontece? Se está escrito aqui não informado, eu coloquei de propósito esse o do HCTR, porque eu já sabia que ele não ia mostrar. Então se o fundo não vai estar mostrando aqui, tá não informado, significa que o fundo ele ainda não informou o quanto que ele vai estar pagando aos cotistas. O fundo ele é obrigado a informar acho que 15 dias antes, alguma coisa assim. Então o hectare ele costuma pagar lá para o dia 15, dia 20, então ele não informou ainda. Mas assim que pegar, eles lançarem o fato relevante falando que quanto que vai ser realizado o pagamento, então ele vai estar aparecendo aqui. Então vamos ver aqui um outro aqui, olha, um outro muito famoso, que é o nosso MXRF, onde adicionar 500 cotas, que é bem fácil e simples. Então, o MXRF já está mostrando proventos de quanto que ele vai pagar e qual vai ser a data que ele vai estar realizando esse pagamento. Vai ser daqui a 11 dias. Os fundos, eles não são obrigados a pagar sempre no mesmo dia todo mês. Porém, eles acabam mantendo uma certa constância. Então, fundo que paga todo dia, todo primeiro de mês, vai pagar todo dia 1. Ah, fundo que paga todo dia 15, vai pagar sempre dia 15. Eles não são obrigados a fazer esse tipo de pagamento, essa periodização. Porém, eles costumam manter. Então, aqui também temos um outro negócio muito bacana, que é esse histórico aqui. Então, a gente vai digitar um códigozinho aqui. E o que acontece? O aplicativo ele puxa o histórico de dividendos que o fundo imobiliário realizou. Puxa ali em torno cerca acho que de 12 meses ali, olha. Então, por exemplo, ele vai mostrar aqui do HGLG quanto que vai realizar o pagamento de julho, que vai ser 2,20, de junho foi 1, 78, 78, 78, 78, 60. Então, que você consegue puxar um histórico anual de quanto que o fundo está pagando. Aqui a nossa carteira, a gente consegue fazer mais adição de cotas, remover o número de cotas. Opa, tá até aparecendo a bateria aqui. Então o que acontece? Quando a gente faz uma subscrição, a gente tem que adicionar aqui. Ele não vai puxar de lugar nenhum, então não esqueça disso daí. Só que é um aplicativo muito bacana. Por quê? Porque ele consegue mostrar o quanto que você vai estar recebendo nesse mês. E quando ele mostra um fundo que já realizou o pagamento, ele vai ficar em verdinho que já foi realizado o pagamento. Então é um aplicativo muito bacana, um aplicativo que ajuda muito o investidor. Então se você não conhece esse aplicativo aqui, não tem nenhum outro aplicativo específico para fundo imobiliário, experimente esse daqui, porque é um aplicativo muito simples. Ele dá um trabalhinho ali para você adicionar todas as cotas que você tem. Porque assim, quando você é um investidor que está começando, geralmente você vai ter 2, 3, 4 fundos imobiliários. Depois de alguns anos já investindo, você costuma ter 15, 20 fundos imobiliários. Então dá um certo trabalho para você começar a usar esse aplicativo, só que ele é muito fácil para configurar e para ter uma certa previsibilidade de caixa de quanto que você vai estar recebendo. Então, é um aplicativo que, se você é investidor, você precisa conhecer. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um aplicativo muito bacana que ajuda muito eu, principalmente porque eu gosto de saber, ter uma noção de quanto que eu vou estar recebendo no mês dos meus fundos imobiliários. Então, se você não conhecer ele, conheça. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece um amiguinho ali que também está investindo no fundo imobiliário, mande esse vídeo para ele, porque ele vai ser muito útil, porque esse aplicativo é muito bom. E outra coisa, conheço muita gente que faz o controle dos investimentos pelo Excel. O Excel ele não puxa essa informação. Então esse aplicativo vai ajudar muito na sua previsibilidade de caixa, de quanto que você vai estar recebendo naquele mês. Então mande para o seu coleguinha de investimento que também está investindo e que, se ele gosta de fundo imobiliário, que paga todo mês, realiza a distribuição dos lucros mensalmente, ele vai gostar muito desse aplicativo. Então é isso aí. Deixa o like aí e deixa no comentário para a gente saber quanto que você já